Bom dia, meninas, bom dia! Bom dia, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Bom dia, bom dia! Oi, Rai, tudo bom? Bom dia, meninas, tudo bom? Como vocês estão? Escrevendo aqui enquanto vocês vão chegando, tá? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 1, hein? Bom dia, bom dia. Tem alguém aqui vindo pela primeira vez? Tem? Se tem, seja muito bem-vinda, viu? Nós estamos estudando o livro A Raiz da Rejeição. É um livro maravilhoso. Nós estamos construindo juntas, né, meninas? Bom dia, Laodiceia. Espero que esteja bem. É um livro que nós estamos construindo, né, juntas. Olha, lendo aqui juntas. Olha, tem meninas novas, sejam bem-vindas. É maravilhoso, venha mais vezes, viu? Espero que goste, espero que faça sentido para você, né? Seja bem-vinda, viu? Vanessa, bom dia, Cris. Bom dia a todas. Ai, que bom. Ego transformado, vamos ver. Primeira vez, seja bem-vinda. Ah, que lindo, meninas. Sejam bem-vindas, viu? Bom dia. Vamos mandar coração para esse povo chegar logo, gente, pra gente começar? Ai, pra gente encerrar esse capítulo hoje, hein? Encerrar hoje. Temos que encerrar ele hoje, hein? E hoje é muito explicativo, né? Sobre o que é a rejeição, né? Quais são as causas e as consequências dela. Então, hoje vai ser muito claro. Às vezes você vai enxergar em você... Eita, por isso que eu sou assim, por isso que eu carrego isso em mim, né? Então, vai ser um dia legal, hein? Então, vamos orar. Segurança em Cristo, nós vamos começar hoje. Então, vamos orar pra gente começar, tá bom? Então, vamos lá? Então vamos, eu não sei onde você está agora, se já está correndo, fazendo café, arrumando os filhos, preparando a casa, indo para o trabalho, no caminho, no seu ambiente de trabalho, fazendo uma caminhada. Mas onde nós estamos, nós podemos direcionar os nossos corações, nos colocar na presença do Senhor Jesus. Agradecendo a Deus nosso Pai pela vida bendita, pelas bênçãos alcançadas, por até aqui o Senhor ter nos sustentado, ter nos orientado, ter nos fortalecido diante de tantos desafios pessoais. Jesus, nesta manhã, nesta semana, nós te pedimos, abençoe o nosso planeta. Derrama a tua paz em nossos corações, visita os hospitais, Senhor. Visita os lugares onde as crianças moram, sem orfanatos. Visita lugares, Jesus, onde há guerra, onde há sofrimento. Que
Que seu amor, Senhor, se faça presente. Abençoe a nossa semana do devocional. Cada encontro aqui, Senhor, que a tua presença possa ser sentida, que ela possa alcançar os corações, que o Espírito Santo possa encaminhar, nutrir, sarar, resgatar, Senhor. Obrigado, Jesus, pela bênção da vida e por estarmos em comunhão, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz. Vamos lá. Então, nós estamos estudando lá no capítulo 1 sobre a raiz da rejeição, né? Nós já trabalhamos alguns aspectos e antes da gente falar das consequências, ela coloca aqui sobre a segurança, né? Onde nós encontramos a nossa verdadeira segurança. A gente falou um pouco sobre isso semana passada, né? Mas ela traz mais alguns pontos importantes, né? E na qual nós vamos estudar, tá bom? Então, esse é o livro que nós estamos. Quem quer, printa aí. Depois, no final, mostro de novo, tá bom? Então, vamos lá. Segurança em Cristo. Você está servindo ao Senhor? Então, aqui está uma boa nova. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você mostrará estar em erro. Esta paz, justiça, segurança, triunfo sobre a oposição é a herança dos servos do Senhor. Isaías 54:17. Você tem um direito comprado pelo preço do sangue para sentir-se seguro. Você tem um direito comprado pelo preço do sangue para sentir-se seguro quando crê que é digno, precioso e gostar de si mesmo. A expressão grega para segurança é esta: em pleno controle. Você tem um direito comprado pelo sangue de Jesus para estar em pleno controle. Eu realmente gosto dessa definição, porque pessoas que são inseguras não conseguem ter o controle de suas vidas. O diabo prevalece sobre elas e a atormenta. Pessoas inseguras são constantemente atormentadas pelas que as outras pessoas pensam. Elas possuem uma raiz da rejeição na vida e frequentemente terminam sendo manipuladas e controladas pelos outros. São pessoas que vivem para agradar as outras, ao invés de seguir a direção do Espírito Santo. A definição grega da palavra segurança inclui ter pleno domínio, ser forte, governar e estar sem ansiedade, livre de cuidados. Agora observe essa palavra de encorajamento em João 3,18. Aquele que crê nele, que se apoia, confia, depende dele, não é julgado. Aquele que confia nele nunca está em juízo, pois nele não há rejeição ou condenação. Ele incorre em condenação. Aquele que não crê, que não se apoia, confia e depende dele, já está julgado. O que isso significa? Simplesmente que para aqueles que creem em Cristo, não há condenação nem rejeição. Somente aqueles que o rejeitam estão sujeitos à condenação e rejeição. Se você é um crente, descobrirá Jesus, nunca o rejeitará. Então, onde está a nossa segurança, né? Aonde está? A gente viu semana passada que muitas pessoas, elas se apoiam aonde? Elas se apoiam no dinheiro que elas têm, no status que elas têm, em quem elas são casadas. Elas acham que a alegria delas está no dinheiro, no bolso, às vezes num nome, numa carreira, numa profissão, num título. Muitas pessoas se agarram a isso como uma segurança, né? Mas o que verdadeiramente é seguro para nós é somente o Senhor, né? Ele né? Então nós devemos buscar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus,
Porque as outras coisas, gente, são como uma poeira que se esvai assim muito rapidamente. Então, quem está se apoiando nos outros, quem está se apoiando no dinheiro, vai sofrer muito, né? Porque são coisas que são supérfluas, são coisas que, como em Eclesiastes fala que são vaidade, né? Tudo vaidade, coisas que vão-se embora muito rápido, né? Então, quem crê em Cristo não está condenado. Mas quem já não crê, o que acontece? Ela já está condenada, né? Então, não está condenado, o que significa? Não há sentença de culpa diante de Deus, né? Então, as pessoas que estão em Cristo, ela já foi justificado, declara inocente por causa do sacrifício de Jesus, né? Então, o Senhor, Ele por mim, por você, e quando nós declaramos Ele Senhor das nossas vidas, aquilo que a gente fez para trás, o Senhor, Ele passa como uma borracha, né? E nos dá uma nova oportunidade. A gente não precisa ficar mais presa àquilo que eu fiz no passado, né? O Senhor, Ele nos justifica, né? E não viver sobre essa acusação espiritual. O inimigo, ele tenta acusar, mas Jesus, ele já pagou um preço por mim e por você. E a condenação já não tem autoridade sobre nós. Então, às vezes, você vive uma vida assim, ai meu Deus, mas eu fiz aquilo no passado, eu fiz aquilo. E você fica presa ali, não consegue avançar pelas coisas que você fez no passado. Então, quero te dizer, minha jovem senhora, que em Cristo nós vivemos uma nova vida. Nós temos a oportunidade de renascer, de recomeçar e sem carregar esse peso tão fechado que é a culpa, né? Que paralisa, que nos prende. Então, eu não preciso viver mais com medo, eu não preciso viver com vergonha e nem muito menos com autocondenação. A verdade é que o evangelho, gente, ela remove o peso de tentar merecer a aceitação, né? Então, muitas pessoas, elas vivem para agradar umas às outras. Ai, eu tenho que agradar. Lembra que a gente viu sobre a rejeição, que muitas pessoas, o que elas fazem? Elas deixam de ser elas mesmas por conta, elas assumem outra personalidade, outra pessoa para agradar, né? Então, quem verdadeiramente a gente deve agradar é a Cristo, né? Até porque as outras pessoas, elas são estáveis, né? E elas estão o tempo inteiro mudando e oscilando, né? Então, em Cristo, você tem firme e domínio. A segurança não vem para agradar as pessoas, mas para a gente seguir quem a gente deve seguir, que é o Espírito Santo. O que a insegurança faz? Ela abre as portas do tormento. Quando alguém vive para agradar a outra, ela perde a direção, né? Ela perde a direção do Espírito Santo, ela perde a direção do que é certo, ela fica vulnerável a qualquer ataque de medo, rejeição, confusão. Então, a segurança é a parte de uma nova identidade, né? Então, quando nós trazemos o Senhor Jesus como o nosso Salvador, nós precisamos nos firmar, né? E em Isaías 54:17 fala sobre isso. Olha que lindo que fala, né? Que nenhuma arma... É tão forte esse versículo, né, gente? Deixa eu ver se eu acho aqui. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Toda língua que se levantar contra você em juízo, você mostrará estar em erro. Esta é a herança dos servos do Senhor. Então, que lindo isso. Nenhuma arma prosperará contra nós, né? Então, quando nós conhecemos a Jesus, né? A Cris falou, já fiz tanto isso, perdi minha felicidade através do devocional, consegui me resgatar e voltar a ser eu mesma. Ah, que lindo, Cris. É tão importante, né? Primeira coisa é a gente, quando nós estamos num devocional, né? Quando a gente ora, né? Quando a gente vem aqui aos pés do Senhor e a gente faz tantas reflexões, né?
E a gente se coloca nesse lugar de vulnerável e de ser tratadas. E muitas vezes, o que acontece? Muitas de nós, a gente vai errando por falta de conhecimento, vai errando porque às vezes a gente tem até o conhecimento, mas a gente não para ouvir, a gente não para se ouvir, a gente não para ver, né? Para corrigir a rota. E essa parada que a gente tem aqui, né? Ela é importante. Eu quantas vezes também, né? Eu aqui, quando termino o devocional com vocês, eu fico assim, meu Deus, é isso, eu preciso corrigir nisso, né? Eu preciso aprender com isso. E assim a gente vai construindo, né? A gente fica muito feliz de ouvir, né? Que acontece com todas nós, eu creio nisso, né? Então, em resumo, João 3,18, o que ele vai falar? Que quem está em Cristo já não é mais condenado. Tem o direito pelo sangue de Jesus de viver sem medo, sem acusação e com segurança espiritual, né? Por quê? Porque a nossa vida, ela não está no governo do mal. Ela não está no governo de terceiros, nem do seu marido, nem dos seus filhos, nem de ninguém. A nossa vida existe um governo, que é Jesus Cristo. Então, não sob o domínio de nenhum inimigo, nós estamos nas mãos do Senhor. Eu vi uma música que lançaram agora, eu achei tão bonita, que pena que eu não posso colocar aqui, porque senão a live cai, né? Então, mas ontem eu ouvi uma música tão bonita que fala sobre isso, né? Sobre muitas vezes a gente tá tão insegura, tão preocupada. E quem tá lá no nosso futuro? Quem tá lá no nosso futuro é o Senhor, né? E Ele vai estar sempre nas nossas vidas. O Senhor, Ele não nos condena, gente. Quem nos condena é o mal, né? Jesus, Ele não nos condena. Ele, né? E o Espírito Santo também não nos condena. Ele nos ensina, ele nos exorta, né? Mas não nos culpando. Ó, você tá fazendo isso. Olha, por isso que sua vida tá assim. A gente não vai ver. Então, quando você estiver sendo muito atacada, com a sua mente muito nesse sentimento de culpa, a gente tem que rejeitar isso e corrigir a rota, é claro, né? Mas não ficar presa a isso, porque essa condenação, ela gera na gente culpa, e culpa não cura ninguém, né? Culpa não cura ninguém. Então, vamos lá. Em Efésios 1:4-5, Deus nos diz que Ele realmente nos escolheu e nos adotou como seus filhos. Assim como em seu amor, Ele nos escolheu, realmente nos selecionou para si mesmo como seus. Em Cristo, antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos, consagrados e separados por Ele, e inculpáveis aos seus olhos, muito acima da reprovação diante dele em amor. Pois Ele nos preordenou, nos destinou, planejou em amor para nós sermos adotados, revelados como seus próprios filhos através de Jesus Cristo, de acordo com o propósito da sua vontade, porque agradou a Ele e foi seu eterno intento. Gosto da parte que diz que Ele realmente nos selecionou para si mesmo como seus. Quando o diabo procura me atormentar, gosto de dizer a mim mesmo: Joyce, Deus não tomou você acidentalmente. Não foi como se Ele não tivesse outra opção. Ele olhou ao redor e disse propositavelmente: eu quero aquela. Pode ser que alguns dos anjos tenham dito: ó Senhor, tem certeza? Deixe-me ler para o Senhor o currículo dela. Deixe-nos dar uma olhada em breve panorama à vida da Joyce Maia. Senhor, se está pretendendo formar uma pregadora hoje, talvez seja melhor escolher novamente. Mas o Senhor disse: não, eu quero aquela, eu quero a Joyce, né? Muito legal, né? E realmente nós somos, né, escolhidas, adotadas, né? Quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador. E Ele quer a gente como nós estamos, né? Como eu e você estamos. Não importa. Ai, eu já falei isso pra vocês, né? Tem um videozinho que eu acho ele o máximo, né? Do ursinho que tá todo sujo.
Ele tá imundo, aí ele tá tipo lá num lixão, né? Junto com um monte de coisa, de sucata, de coisa velha. E aí vai lá, pega aquele boneco todo imundo, que você nem reconhece aquele boneco. E aí você vai lá, ele foi lá, lava aquele boneco, deixa de molho na água com sabão. Gente, é assim, é impressionante e satisfatório ver aquilo. Aí eles vão lá, lava aquele boneco, arruma. Gente, o boneco quando tira aquela sujeira, você já muda. Aí arruma ele todo bonitinho, né? E ele fica um lindo ursinho que você não acredita que era aquele ursinho. Então é isso que o Senhor nos faz, né? Ele não tá com nojinho de mim, de você, pelas coisas que nós fizemos. Ele nos aceita como nós estamos. Aqui, agora, como você está no aqui, no agora. O Senhor te aceita e você não precisa ficar presa, né, a culpa, né? A culpa dos erros, a culpa do que aconteceu no passado, porque o Senhor ele nos dá uma nova oportunidade, Ele nos traz essa identidade de filha, nos tira daquele lugar lá de muitas vezes de escravidão e nos traz para uma nova vida, né? Então a rejeição, ela... Não, vamos terminar aqui, depois a gente já vai para esse tema, peraí. Então ela coloca assim, ó, gosto da parte que diz que realmente que ele nos selecionou para si mesmo como seus. Então Jesus nos escolheu, hein, gente? A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas e as tolas do mundo, veja 1 Coríntios 1, 27. Gosto dessa palavra escolher. Deus nos escolhe, não somos impostos a Ele, sem que Ele possa fazer nada a respeito. Todas as outras pessoas no mundo podem rejeitá-la, mas Deus olha para você e diz, eu te escolhi. O Salmo 27:10 diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, contudo o Senhor me acolherá, adotando-me como seu filho. Você compreende isso? Embora minha mãe e meu pai me abandonem, Deus me toma e me adota como sua própria filha, né? Então, o amor de Jesus, nada, como a gente leu semana passada, né? Nada nos separa do amor de Cristo, nada, absolutamente nada, né? Então, vamos lá. Agora vamos para as causas da rejeição, né? O que causa, né, uma rejeição? Quais são as causas, né? Vamos lá. Só colocar um negócio aqui. Só um minutinho. Então, quando a gente fala assim, qual é a passagem de Coríntios? 1, 27. Quando a gente fala de rejeição, gente, ela é uma experiência emocional, né? Emocional, relacional, em uma pessoa que sente que não foi aceita, valorizada, desejada, amada por alguém importante para ela. Isso é a rejeição, né? Uma das dores mais profundas do ser humano e que vai diretamente tocar a nossa identidade. Né? E todos os seres humanos, isso está em nós, né? Porque faz parte de nós, nos sentirmos pertencentes. Então, rejeição é a dor de não ser aceito. Isso é a rejeição. E quando a pessoa sente que não foi escolhida, bem-vinda, reconhecida, isso gera nela, então, a rejeição. Né? Então, ela é uma ferida causada por atitudes, palavras, ausência. Então, vamos ver isso agora? Apenas as causas da rejeição, página 23. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma. Então, uma simples interpretação errada gera no nosso coração ali uma ferida gigantesca, né? Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a vida de uma pessoa. Há muito poucas pessoas que não são seriamente afetadas pela rejeição quando adultas.
Quais são as causas da rejeição? A lista é longa, mas vamos apenas cobrir algumas das causas principais. Então, ou seja, gente, quando essa ferida ela é aberta em nós, e se a gente não trata, a gente não reconhece, ela é uma porta de acesso para o inimigo vir, né, e trazer esse espírito de rejeição para a gente e afetar toda a nossa vida. A nossa vida, muitas vezes, ela é ditada, ela é organizada, ela é traçada porque nós estamos olhando para essa ferida. É impressionante, né? E a gente vai ver aqui quais são as causas da rejeição. E aí ela coloca uma coisa muito interessante, ó. Há poucas pessoas que não são afetadas pela rejeição quando adultas. Então, são poucas pessoas que não são afetadas, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que traz ali a rejeição. Gravidez indesejada. Outra. Aborto desejado e tentado. Então, aquela mãe que tentou, né, ali tirar a vida do seu filho e não conseguiu, aquela criança, ela cresce com aquele sentimento. Uma criança nascida com o sexo errado, então uma mãe que queria um sexo, um pai queria um sexo, a criança veio com outra. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos e etc. Aí começa a acontecer as comparações contra o irmão, a adoção, abandono, a morte de ambos dos pais, tudo isso gera rejeição. Então, vocês estão vendo que todos estão sujeitos a carregar isso no seu coração, né? Abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação de amor. Pais com problemas mentais, então a criança pode se sentir abandonada, ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas, seguindo um nascimento que requer hospitalização prolongada, né? Então, a pessoa que ficou doente por muito tempo, desde quando nasceu, né? Rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade, divórcio. Ai, gente, é muita coisa, né? Então, como já declarei anteriormente, a rejeição ela pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. A gente falou sobre isso já, né? Então, isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes de rejeição são plantadas ao nascimento, quando pais que desejavam uma menina descobrem um novo bebê. É um garoto ou vice-versa. Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência, inabilidade, pode experimentar rejeição, assim como as crianças que são comparadas frequentemente com um irmão ou irmã. Tais comparações podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. A adoção, abandono ou até a morte de um dos pais podem causar rejeição. Como já vimos, David Brainerd, um grande homem de Deus, sentia obrigação de ser perfeito porque seus pais tinham morrido quando ele era muito, muito novo. Assim, o abuso não é necessariamente a única causa da rejeição, contudo, é a causa principal. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional e retenção de amor, definitivamente plantam sementes de rejeição. Uma mulher que trabalhou comigo no ministério me disse como ela se sentia rejeitada com o resultado de seu pai tornar-se mentalmente doente quando ela ainda era uma criança. Ele estava ali fisicamente, mas mentalmente estava ausente, ele não podia participar das atividades normais da família. Ela disse, eu me lembro de pensar, por mais comigo, crianças nem sempre entendem o que está acontecendo e podem considerar uma situações problemáticas como rejeição. Algumas vezes as crianças são simplesmente vítimas das circunstâncias, tais como um recém-nascido que tem de permanecer no hospital por 2, 3 meses antes dos pais poderem levá-los para casa. Você tá vendo, gente, que a rejeição é algo muito sutil, como nós humanos, né? Nós somos muito frágeis, né? Nós somos o pó mesmo, né? Qualquer coisinha pode nos abalar de tal forma
que prejudica a nossa vida, né? Você vê, assim, as coisas que de fato elas não aconteceram, mas a gente interpretou. Ó, aqui a gente vê uma questão de uma criança que ficou no hospital porque ela teve que ficar, às vezes, numa incubadora por mais tempo. Ela carrega no seu coração muitas vezes que teve que ficar ali sozinha sem a mãe, né? E foi abandonada. Talvez uma criança tenha nascido no lar onde haja conflitos constantes. À medida que a criança cresce, assume um conflito com sua culpa. Se eu fosse melhor, então a mamãe e o papai não brigavam tanto. Ainda que o ideal seja que os pais nunca briguem, se você tem uma discussão na frente dos seus filhos, certifique-se que voltará a eles mais tarde com algum tipo de explicação. Viu? Olha aí, ó, como que é importante a postura, né? Não discuta, não brigue se tem filhos pequenos. Não brigue em frente dos seus filhos, não discuta. Aquilo ali vai gerar nele mais insegurança e às vezes até essa rejeição, né? Assegure-se que, embora as pessoas se amem, nem sempre estão em perfeita acordo o tempo todo. Esteja certo de que seus filhos sabem que seus problemas não são culpa deles. Frequentemente, quando há uma série de turbulência... Eita, gente, eu vou ter que ler, hein? Vou ter que ler porque o negócio aqui é grande. Vamos lá. Frequentemente, quando há uma série de turbulência no lar, uma criança terminará se sentindo ignorada, porque os pais estão gastando muito tempo lidando com seus próprios problemas e esquecem de atender às necessidades das crianças, e os filhos se sentem rejeitados. Olha aí, gente. Por isso que um amor de uma mãe, um amor de um pai, né? Ele é uma construção. E como não é fácil, né? Porque muitas vezes você tem que se engolir ali os seus problemas para poder cuidar do seu filho. Então, muitas vezes a gente viu ali uma família que ela tá muito desconectada, né? Cada um vivendo o seu problema. O pai tá vivendo os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades. Aí a gente vê a mãe também tá ali lidando com as suas dores, com os seus problemas. E quem tá cuidando dos filhos? Né? Quem tá cuidando desses meninos, né? E aí, às vezes, aquela criança, ela fica de lado e o que acontece no coração dela? Ela vai carregar esse sentimento de rejeição. Mas aí a gente fala assim, não, mas eu tô aqui todos os dias, eu tô aqui, eu tô com todas as minhas dificuldades, eu estou aqui. Sim, né? Mas você sabe que ser mãe, ser pai, é essa lapidação diária, e que a gente deve realmente ir buscando ser sempre melhor, né? Não é fácil, né? Mas a gente precisa buscar o nosso melhor. Há ainda aquela rejeição dos colegas. Todos experimentam rejeição de companheiros de tempos em tempos em diferentes níveis. Adolescentes enfrentam uma tremenda ansiedade. Hoje, não apenas tentando ser aceitos, isso pode atingir os filhos em cada estágio do crescimento. Adultos sentem isso também. A rejeição das pessoas ao redor ocorre em cada nível. Nós todos necessitamos de aceitação, viu? A gente precisa se sentir pertencentes, né? E quando está muito forte em nós, gente, qualquer coisinha, isso vira uma bomba, né? Tenho sentido certa pressão de outras pessoas, mesmo no ministério. Algumas vezes eu estou entre um grupo de ministros e há algumas pessoas no destaque ali que são bastante conhecidas. Eu posso me sentir rejeitada se elas parecerem não se interessar em conversar comigo. E muitas pessoas têm a tendência errada de ignorar ou excluir outras pessoas simplesmente porque não estão no mesmo nível de talento, realização ou prestígio. O diabo certamente usa essas oportunidades para lançar um senso de rejeição em alguém que já é inseguro. Não é de admirar que a Bíblia nos diga para não fazer acepção de pessoas. Atos 10:34. Por meio da palavra, o Senhor nos diz para tratarmos todos da mesma forma, para amarmos todas as pessoas. Devemos determinadamente nos aproximar das pessoas que parecem inseguras, solitárias e desconfortáveis. Por que a gente vai ficar só perto das pessoas que são bem fortes, né? A gente deve não fazer acepção de pessoas, né? E há
Também rejeição ligada ao casamento, que inclui divórcio, infidelidade, condições negativas no lar. Tudo isso é uma porta aberta para a rejeição. Talvez você tenha visto fruto da rejeição ou de uma maldição hereditária, e mesmo que tenha odiado os problemas do seu lar durante a infância, tem continuado com o mesmo padrão de comportamento. É necessário dizer que a rejeição pode ser encontrada em qualquer lugar. Nossa, forte, hein? Então, olha só, a rejeição, que ela é ligada pelo casamento, que aí a gente vê lá o divórcio, infidelidade, né, os problemas dentro de casa, tudo isso é uma grande porta para a rejeição, né? E muitas mulheres, muitas de nós vivem como repetindo, né? Você fala assim, ai meu Deus, eu não gostava disso na minha família, eu não gostava disso dentro da minha casa, dos meus pais, mas eu faço a mesma coisa, eu estou repetindo a mesma coisa, né? E aí vem como essas maldições hereditárias. E mesmo que você tenha odiado ter vivido aquilo, mesmo que você tenha odiado ter passado por aquilo, mas você repete com seus filhos, você repete esse padrão de comportamento. Então, é necessário dizer que a rejeição, ela pode ser encontrada em qualquer lugar. Então, vamos lá para o resultado da rejeição. Nós vamos terminar, hein? Ai, Jesus, é coisa, hein, gente? Se você tem uma raiz da rejeição... Se você tem uma raiz da rejeição ou está num processo não concluído de cura desse problema, há a probabilidade que aquilo que considera como mais rejeição não seja realmente o caso. Você pode estar sofrendo um tormento desnecessário, o qual se dissipará de você apenas entender que tais sentimentos vêm de uma raiz antiga, de formas antigas de crer. O medo da rejeição nos leva a pensar e a sentir que estamos ainda sendo rejeitados, quando frequentemente não é o caso. Olha só isso aqui, gente. Resultado da rejeição. Presta atenção, presta bastante atenção. Olha, você pode estar sofrendo um tormento desnecessário, o qual se dissipará se você apenas entender que tais sentimentos vêm de uma raiz antiga e de forma antiga de crer. O medo da rejeição nos leva a pensar e sentir que estamos ainda sendo rejeitados, quando frequentemente não é o caso. Nós estamos na página 26. Muitas de nós, prestem bastante atenção, vive reagindo com feridas de coisas que aconteceu há muito tempo. Então, lembra quando a gente estuda no campo de batalha da mente, que ela fala que a gente deve pensar no que a gente está pensando? A gente tem que refletir sobre aquilo, né? Porque muitas vezes a gente vai tendo uma vida carregando as mesmas coisas e a gente não sai daquele ciclo vicioso. Porque a gente está sempre reagindo àquilo que aconteceu lá no passado e que de fato às vezes nem aconteceu. Lembra quando eu disse para vocês que eu tive que desembaralhar uma coisa que estava na minha mente? Porque eu carregava uma insegurança, um medo que vinha muito desse sentimento de rejeição. Por conta de a minha mãe tinha que trabalhar, a bichinha, ela criava os filhos sem pai, então ela tinha que trabalhar, e aí eu era cuidada por terceiros, e muitas vezes por ser cuidado por terceiros, às vezes eu tinha que dormir, até às vezes na casa da mulher, né, que cuidava de mim. E aquilo trazia no meu coração um sentimento de rejeição. E isso foi me gerando o quê? Na minha infância, na minha adolescência, né, ali uma raizinha de rejeição e me trazia inseguranças. Então, muitas vezes a gente tem que pensar, por que eu tô me comportando dessa forma? Né? A gente vê muitas pessoas não fazem novas amizades, não se relacionam, está sempre insegura, está sempre com medo.
Porque muitas estão dentro desse lugar aí de rejeição. Tá olhando para uma coisa que aconteceu lá no passado. E que às vezes nem foi aquilo de fato. Que a gente precisa desembaralhar. E se aconteceu, a gente tem que viver em Cristo. Nós somos uma nova pessoa. Nós devemos andar para frente, né? Então, o medo da rejeição, o que ela vai fazer? Ela vai nos levar a pensar e a sentir que estamos ainda sendo rejeitados. Às vezes acontece uma situação, uma pessoa traz uma coisa. Lembra que a gente falou sobre o melindre? A pessoa tá sempre, você tem que ter 10 dedos para falar com aquela pessoa, que aquela pessoa se dói. Se você é assim, tudo dói em você, tudo magoa, não pode ouvir nada. Se a pessoa passa, às vezes uma pessoa passa por você e ela não falou com você, mas não foi porque ela não viu você, ou foi porque ela viu você e não quis falar. É porque às vezes ela tá ali, coitada, também baralhada no meio dos problemas dela, passa lá por você e não te vê. Não é porque ela, ai meu Deus, fulano não quis falar comigo, né? Aí começa aquele sentimento de rejeitada. Não. Então a gente tem que se pensar, por que eu tô sentindo isso? Por que eu reajo sempre dessa forma? Né? Por que eu sou sempre assim, tô sempre na defensiva, tô sempre atacando, tô sempre... Por quê? E aí não, então a gente tem que ir corrigindo isso, né? Aqui está os maiores resultados da raiz da rejeição. Olá, o que causa a rejeição? Vamos lá. Rebelião, para aquela pessoa que tá sempre criando bagunça, tá sempre criando montinho, então ela tá sempre fazendo rebelião. Ira, né? Sempre nervosa, ela reage sempre com raiva, chuta, bate, grita, né? Amargura, então ela se sente sempre amargurada. Culpa, inferioridade, ela se sente sempre abaixo das pessoas, né? Autoimagem de pobre, aquela, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Não, e a gente não é nada nem ninguém, todo mundo sabe disso. Mas é aquilo que te deixa para baixo, não no sentido de te falar, nossa, eu sei quem eu sou, né? Então, escapismo, incluindo sonhar acordado, vício em drogas, álcool, televisão e trabalho excessivo, né? Então, ela tá sempre fugindo, né? Então, ela tá sempre com algum vício. Crítica, aquela pessoa que tá sempre falando mal de alguém, de alguma coisa, de alguma situação. Pobreza, medo de todos os tipos, né? Aquela pessoa que tem medo, insegura, ela tá insegura, né? Então, pessoas na defensiva, dureza, desconfiança, tá sempre achando que alguém tá querendo fazer alguma coisa né? Por que essa pessoa tá fazendo isso? Por quê, né? Desrespeito, competição. Então ela tá sempre competindo, ela tem que sempre ser a melhor, ela tem que sempre estar no topo, ela tem que estar sempre em evidência, o dela tem que ser sempre melhor que da outra. Ciúmes e perfeccionismo. Eita. Isso mesmo. A rebelião é uma resposta comum à rejeição. Pessoas foram criadas e destinadas a ser amadas e aceitas. Assim, quando são abusadas e maltratadas, sempre sentem uma ira que se expressa na forma de rebelião. Por causa do abuso que experimentei, constantemente me sentia irada. Sorria por fora, mas interiormente estava com raiva por ter sido tão maltratada. Eu tinha tomado uma decisão, nunca mais seria ferida novamente pelas pessoas, nunca mais me maltrataria. Fiz alguns votos secretos de que ninguém mais mandaria em mim. Eita, aí o que vira uma mulher dessa, né? Você fez votos secretos após ter sido maltratada? Votos secretos são promessas que fazemos a nós mesmos. Talvez você tenha problema hoje por causa das promessas que fez a si mesmo, tais como: eu nunca mais confiarei em alguém. Nunca mais eu permitirei que alguém interfira em minha vida. Nunca mais amarei alguém. Se a gente fechar as portas, né? Nunca mais me aproximarei de alguém. Ninguém me machucará de novo. Você pode estar vivendo sobre maldição da ira e do poder dos votos secretos que fez.
Mas graças a Deus há uma forma de se libertar. Jesus é o caminho, como ele disse a respeito de si mesmo. A verdade da palavra de Deus o tornará livre em cada área, se você prosseguir em tempo suficiente para renovar a sua mente. João 8:31 ao 32. Diz: se vocês continuarem em minhas palavras, então serão meus discípulos de fato, e conhecerão a verdade, e a verdade os tornará livres. Desenvolvi uma atitude muito amarga, por isso dizia: nunca mais deixarei alguém me dar ordens novamente. Ninguém vai entrar na minha vida e me dizer o que fazer. Como resultado, levei muitos anos para aprender como ser uma esposa submissa, porque encarava uma série de coisas que Deus fazia com rejeição. Eu entendia seu esforço cuidando de mim como tentativa de controlar e interferir na minha vida, e eu tinha medo de confiar. Muitas vezes ele me dizia: Joyce, por que você age como se estivesse tentando atacá-la? Por quê? Porque eu já tinha estabelecido em minha mente que todos estavam me atacando. Foi difícil para David durante aqueles dias em que ele tentava me amar, tentava fazer com que um marido deve fazer, dando-lhe boa orientação, mas ninguém podia me dizer nada. Eu já tinha tomado a decisão de que ninguém me controlaria. Levo tempo para a graça de Deus agora. Sou livre. Então, em Deus nós nos tornamos livres, né, gente? A amargura é outro resultado da rejeição. Assim como a autopiedade e o escapismo, pessoas encontram muitas formas de escapar da realidade da vida. Algumas passam muito tempo sonhando acordadas, ou vendo televisão, outras alteram seu comportamento com drogas e álcool, alguns se tornam viciadas em trabalho, mas o escapismo nunca funciona por muito tempo. Outros resultados da rejeição incluem crítica, culpa, inferioridade, autoimagem pobre. Ironicamente, essas atitudes também levam a mais rejeição. A pobreza pode ser resultado da rejeição. Muitas pessoas vivem na pobreza material simplesmente porque têm uma imagem pobre de si mesmas. Elas não se sentem dignas de ter alguma coisa, embora Jesus morresse para que pudéssemos prosperar, ter nova me perdi, gente. Prosperar e ter nossas necessidades supridas. O versículo 3 de João diz: amado, oro para que você possa prosperar de todas as formas e para que seu corpo possa mantê-la saudável, assim como eu sei que sua alma vai bem e próspera. Qualquer tipo de medo é resultado da rejeição, assim como a desesperança e o sentimento excessivo de defesa. Eu era tão defensiva que se alguém sugerisse que falhei, eu estava pronta a dizer que não era, quão errado estava ao meu respeito, como me entendera mal. Desconfiança, desrespeito, competição, ciúmes também são resultados destrutivos da rejeição. Como lidamos com todos esses aspectos da rejeição? Frequentemente agimos de forma exagerada e por meio do perfeccionismo. Se temos uma raiz da rejeição, constantemente tentamos fazer compensações com relação a isso. Se nos sentimos mal interiormente, tentaremos fazer algo exteriormente para compensar o problema. Esse medo de ser rejeitado leva a um perfeccionismo infrutífero, tornando viciados em trabalho, tentando obter nosso valor próprio pelo que fazemos. O perfeccionista sente que se ele puder fazer tudo perfeitamente, não cometendo erros de forma alguma, então nunca sentirá a dor da rejeição, porque ninguém encontrará um motivo para rejeitá-lo. Toma. O escapismo é quando é uma fuga, né? Muitas de nós fugimos às vezes trabalhando muito, fugimos na religiosidade, né? Muitos fogem usando drogas, álcool, elas estão se entorpecendo, elas estão uma fuga, né?
E às vezes a pessoa vai buscar a autoafirmação dela no trabalho. Eu sou perfeccionista, tem que ser tudo com excelência, porque eu não posso ser rejeitada. Às vezes a pessoa, ela não tá fazendo por amor, ela tá fazendo porque ela precisa. Ela precisa não receber nenhuma crítica e ser elogiada. É uma necessidade daquela pessoa, porque ela tá olhando para rejeição. Então, muitas vezes, o perfeccionista, ela não pode se sentir rejeitada por ninguém, né? Nenhum motivo. Então, ela não é perfeccionista, porque eu gosto de ver as coisas com excelência. Não, ela não é vaidade, é orgulho, ela não quer ser reclamada, né? E o escapismo é sobre isso, é sobre você fugir, é uma fuga. Uma fuga. Você tá fugindo. Aí a pessoa vai pro álcool, vai pra droga, né? Então é uma fuga. Muitas vezes a raiz é a rejeição. Então muitas pessoas que você for conversar com elas, que elas estão no meio das drogas, que elas são alcoólatras, vai ver se não tem muita ferida ali no coração de rejeição, né? Mas isso não é motivo para nós nos permanecermos, né? Igual quando a gente falou aqui sobre a maldição hereditária. Isso não é lugar para a gente permanecer, porque nós, em Cristo, nós somos uma nova criatura. E nós devemos levar o nosso olhar para aquilo que realmente importa, né? Então, quando nós estamos olhando para o lugar errado, quando a gente está olhando para a nossa ferida, a gente vai se atropelar, né? A gente vai se atropelar, mas quando eu olho para o Senhor, que eu não preciso provar nada a ninguém, o consumismo também, né? Você tá buscando ali na sua, no prazer imediato, né? Às vezes aquilo, né, que faltou para você, né? Muitas de nós, assim, às vezes faltou muito na infância, não é? Foi aquela vida muito regrada. Quantas vezes a gente não vê alguém falando sobre isso? Foi uma vida regrada, eu não tinha, então agora eu vou comprar, porque aquilo ali para suprir aquilo ali que eu me sentia menos do que as outras pessoas. Então hoje eu compro, eu gasto demais, né? Então é impressionante mesmo. Muitas vezes a gente carrega essa raiz e a gente tem que curar esse lugar, né? A gente tem que sair desse lugar, né? Então a cura da rejeição, ela vai começar quando a pessoa descobre a rejeição dos homens define, não define quem eu sou, né? O amor de Deus nos define. E a gente precisa se desembaralhar desses lugares que muitas vezes a gente tá lá nele vivendo isso, né? Muitas vezes uma rejeição que você estava na gestação da sua mãe, né? Como atrapalha a vida, né? Então Deus, ele, como fala na Bíblia, olha, o homem pode esquecer de você, mas Deus não esquece. Uma mãe, ela não esquece de amamentar, mas se acontecer, o Senhor não esquece. Então o Senhor não nos rejeita, Deus nos acolhe, Deus nos cura, então é nele que a gente tem que buscar. Mas aí o nosso olhar, ele não está sobre o Senhor. O nosso olhar muitas vezes está sobre aquilo que nos fizeram, né? Eita, gente, hoje eu tive que ler, foi leitura mesmo, mas porque senão a gente não saía do lugar, tá bom? Então, amanhã nós vamos ver sobre a rejeição e a sua percepção. Mas muito forte isso, né? Você vê que muita gente... Oi, Nayara! Bom dia! Muita coisa a gente carrega. Muita olhar da nossa vida a gente carrega. Por onde? Porque nós estamos olhando para aquela ferida, a rejeição. E a gente precisa curar esse lugar. Eita! É isso, né? Alguém se identificou aí? Ou só eu? Alguém se identificou, meninos? Ou só eu? Me contem. Né? Pressionada com os bebês. E isso, na gravidez, né? Na gravidez. Né? Então, vamos lá.
Olho para os montes e me pergunto de onde virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochilará. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está ao seu lado. Como sombra que o abriga, o sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guarda de todo mal e o protege a sua vida. O Senhor o guarda em tudo que você faz, agora e para sempre. Então, o Senhor está conosco, meninas, né? Que possamos identificar esses lugares nas quais muitas vezes são feridas expostas, abertas, e que muitas vezes ditam a nossa vida, a nossa história, a forma como eu me relaciono, a forma como eu vivo. Mas durante esses dias, meninas, vamos viver de forma intencional, pedindo ao Senhor nesse devocional que nós estamos estudando. Senhor, olha, eu carrego ainda tanto essas mazelas. Fale ao Senhor. Aquilo que ainda te consome, aquilo que te faz te paralisar, te faz se sentir insegura, te faz se sentir longe. E nós vamos falar, Senhor, adentra nesses lugares onde ninguém acessa, onde só o seu coração de pai acessa. E traz cura, Jesus. Traz cura para o nosso emocional, traz cura para o nosso espiritual. Nós te agradecemos, Senhor, por esta semana que se inicia. Nós pedimos, fica conosco, abençoe a nossa semana, nos ajude a vencer, Senhor, a raiz da rejeição. Que possamos encontrar em Ti, Senhor, a força que precisamos para nos mantermos de pé. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém, meninas. Que maravilhoso, né? Que maravilhoso. Hoje a gente fez uma leiturona. Quem veio hoje pela primeira vez, geralmente a gente vai comentando, tá, meninas? Mas como a gente ficou muito tempo presa nesse capítulo, então a gente deu uma acelerada aí, tá bom? Mas a gente vai sempre comentando. Porque semana passada a gente ficou presa um tempão, não foi? Então eu precisei dar uma acelerada, mas eu acho que deu para entender o capítulo. E eu acho que é isso, né? E vamos entendendo ao longo da semana como que a gente vai se curando, a gente vai saindo desse lugar. E outra coisa, amanhã nós vamos começar o nosso desafio. Lu, seja bem-vinda, viu? Fê, eu tenho o chá do perdão? Tem! O livro é esse aqui, ó, que nós estamos lendo. É maravilhoso, né? Então, nós vamos começar o nosso desafio amanhã. Se você não está inscrita, não perde essa oportunidade, gente. Olha, eu acho que vão ser dias tão pontuais. Meu Deus, eu acho que o que o Senhor vai fazer vai ser lindo demais, né? Nós estamos trabalhando a virada, né? E a virada é maravilhoso. É maravilhoso a gente ter essa virada. E o roteiro que eu vou entregar para vocês no desafio, ele tá todo baseado aqui, ó. Todo baseado aqui. Eu fiquei dias, gente, tentando... Porque tudo aqui é importante, né? Mas trazer algumas coisas muito pontuais para nosso 2026. E tudo vai começar na nossa mente, né? Tudo começa na nossa mente. Vai ser um chá lindo. Eu espero que você... Cleonice, para o chá, tem um grupo que eu consigo entrar. Qual chá, Cleonice? Do desafio que você tá falando ou para vir aqui na minha casa? Então, gente, o desafio vão ser 3 dias. Durante esses 3 dias eu vou te ensinar o método mesa interativa, vou te ensinar o roteiro, como fazer o roteiro e te entregar um roteiro com mesa posta, dinâmica. Então, em 3 dias a gente vai organizar o seu chá de final de ano, né? Tem, Cleonice, é só você entrar lá no e-mail que você cadastrou, a Hotmart, a gente está disparando, inclusive, e-mails para vocês entrarem no grupo. E lá você entra na plataforma, entra na Hotmart, lá tem um link para você acessar o grupo. Então tem um grupo, esse grupo já está acontecendo, eu já estou deixando alguns recados, algumas meninas já se apresentaram por lá. Então é importante estar nesse grupo, porque
por lá que eu vou deixar tudo para vocês. Então, se você não está inscrita, nós vamos organizar o seu chá em 3 dias para o seu final de ano, para você começar. Você que tinha vontade de começar a fazer o chá, nunca fez, então vai ser uma oportunidade agora de você organizar um chá de final de ano, fazer a diferença na vida de outras mulheres, ser a diferença na vida de outras mulheres. Então, minha amiga, não perde essa oportunidade, tá bom? R$ 39,90, o link tá na bio, né? O bio é a primeira página do Instagram, clica lá e vem participar, tá bom? Sábado eu fiz o meu primeiro chá, águas que curam. Ah, que lindo! Ah, Cris, façam, meninas, é incrível, né? Quem é aluna sabe, quem é aluna sabe, né? Não precisa, porque a gente vai mandar o link para vocês, tá bom? Quem é aluna, a gente vai mandar o link para vocês, tá bom? Não se preocupem, tá bom? Então é isso, meninas, maravilhoso. Lá a gente manda também, depois a gente manda no nosso grupo as fotos, mandar tudo, tá bom? E é isso, muito bom estar com vocês. Vamos começar a nossa semana com tudo. Amanhã a gente já vai para o 3º capítulo, né? A rejeição e a sua percepção. Isso é um livro mesmo de cura, né? Então, por isso que a gente entende o comportamento de algumas pessoas, né? Às vezes a gente julga o ser humano, né? Ai, fulano é assim, assim. Às vezes ela só é a raiz da rejeição, né? Vai colocar na comunidade? Vou colocar na comunidade, Lu. Tudo vai pra lá, tá bom? Beijos, fiquem com Deus. Alunas da comunidade, já eu vou lá explicar pra vocês algumas coisas, tá bom? Do nosso desafio. Até mais, fiquem com Deus, tá bom? Tchau.